e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento Senac. Invente o amanhã. Faça parte das inovações que inspiram o futuro. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, nesse Dia Internacional da Mulher, a gente está aqui, olha, falando de mulheres desde o início desta manhã. Tem até brindes, viu, para o sorteio aqui. E eu já te peço aqui a primeira dica. A mulher está mais vulnerável ou ela é mais esperta na tecnologia, em lidar com golpes, por exemplo, igual esse que o Nubank, que há pouco a reportagem falava? Bom, primeiro, Fernanda, parabéns pelo dia, né? Parabéns para as mulheres que estão nos ouvindo também, parabéns pelo seu dia, né? Muitas felicidades aí, sucesso aí para todos. Sobre a sua pergunta, acho que está muito mais esperta, viu, Fernanda? Acho que tá todo mundo ligado aí nesses golpes. Esse golpe, inclusive, que a reportagem comentou sobre o falso central telefônica, né? Isso. Está muito comum, muito comum. Eu mesmo tenho recebido algumas ligações dessas falsa central, né? E realmente está bem comum essa situação. Mas, assim, de maneira geral, eu tenho visto que as mulheres estão bem atentas, né? Nessa situação e estão se preocupando com isso e se protegendo contra isso. É isso. Bom, vamos falar um pouquinho também das contas do Google, busca no Google. Dá para limpar esse histórico? Exatamente, Fernanda. O que acontece, né? Se a gente for fazer uma busca rápida, né, no Google, a gente consegue encontrar muitas informações pessoais a nosso respeito, né? E o Google, agora recentemente, liberou um formulário em que você pode solicitar a remoção de alguns desses dados, fotos e informações a seu respeito que são como resultado da busca do Google. Talvez o direito ao esquecimento, né? Vamos chamar assim, né? Então, o Google fornece esse formulário, né? Que os usuários então podem pedir, né, ao buscador para deixar de mostrar seus dados pessoais, né? Então, você pode pedir para remover, por exemplo, seu CPF, seu telefone, e-mail, né, até endereço nessa questão. Ele também serve para que usuários prejudicados com fotos íntimas, publicação de fotos íntimas ou vídeos íntimos, imagens pornográficas falsas, né, ou pornografia relacionada ao seu nome, também consiga remover essa questão do resultado de busca do Google para isso, né? Então, essa questão. Então, você entra nesse formulário, né? Ele vai pedir algumas informações, vai perguntar para você, por exemplo, que tipo de informação você quer remover. Então, se é um conteúdo sobre nudez, se é um conteúdo sobre informações pessoais, né, ou práticas abusivas nessa situação, e você vai dizer qual é o país que você está, e aí ele vai pedir mais algumas informações, né, dependendo do que você marcar ali como informação que você quer remover, pode pedir lá o seu endereço, seu número de telefone, o e-mail, né, número de identidade ou de CPF, nesse caso, e aí eles vão avaliar essa solicitação sua, né? Ou seja, não é garantido que eles vão remover, eles vão avaliar essa questão. Se for uma questão realmente de prejudicial à sua privacidade, eles provavelmente vão remover. Agora, se for uma questão, por exemplo, que tem algum tipo de impacto de notícias ou coisa parecida, aí eles têm, assim, disseram que vão avaliar exatamente para saber exatamente se podem ou não fazer essa remoção, né? Então, essa é uma questão importante. O link, né? Ou seja, para fazer o link é bastante grande, eu fiz um encurtador de links aqui para ficar mais fácil a gente ter a ideia. Então, o link é bit.ly, então bit.ly barra remover dados do Google. Então, bit.ly barra remover dados do Google. O link é bem maior que esse, mas se eu falar que fica difícil de anotar. Então, eu fiz um encurtador para ficar mais fácil, né, de gente entender para isso. Então, é uma boa iniciativa do Google, acho que é interessante. Muitas pessoas têm seus dados inadvertidamente, ou fotos inadvertidamente publicados na internet, e é uma forma de a gente tentar, pelo menos, solicitar a remoção. Uma coisa importante dessa remoção é que o Google não está removendo o conteúdo. Então, se está lá num site, né, que publicou suas informações indevidamente, você não está removendo as informações do site, está removendo as informações da busca do Google, né? Mas o site onde publicou essa foto ou publicou
esse vídeo ou essa informação, vai continuar lá. E aí você tem que ter as medidas judiciais necessárias para pedir a remoção dessa informação lá no site, basicamente. Entendido. E como é que a gente acha essas coisas? Digitando nosso nome, por exemplo? Exatamente. É uma sugestão interessante você digitar o seu nome entre aspas. Então, coloca aspas e coloca o seu nome completo, fecha aspas, e aí você vai ver o que o Google tem a seu respeito, tanto em relação a fotos, como a vídeos e informações em geral, né? Como nome, endereço, CPF. Quem já fez algum tipo de concurso público vai encontrar provavelmente lá, né, o resultado do concurso público, são dados públicos. Então, isso o Google não consegue remover, né, não vai remover essa situação. Mas no sentido de ter algum tipo de publicação que não deveria estar lá, né, com seus dados pessoais. Entendidíssimo. Ok. Vamos para os Uhum. nossos destaques da Vamos lá. semana, né? Isso. Viralizou. Olha só, Fernanda. A primeira notícia aqui é uma notícia bastante impactante, eu diria, né? A Justiça determinou que a Meta, né, deve mudar o nome no Brasil em até 30 dias. Isso é uma decisão da primeira Câmara Reservada do Direito Empresarial de São Paulo, né? Porque tem uma empresa no Brasil, né, que registrou essa marca há mais de 20 anos atrás, né? E então a empresa chamada Meta Serviços de Barueri, São Paulo, desde que a Meta, o Facebook, né, trocou de nome, vem recebendo visitas de pessoas procurando a Meta Facebook, mas não é, né? Recebendo inclusive processos judiciais que ela não tem nada a ver com isso, porque ela não é a Meta do Facebook, ela é uma Meta, chama de Meta Serviços de Barueri, então ela ganhou esse processo e agora está obrigando a Meta, né, do Mark Zuckerberg, a não utilizar o nome Meta no Brasil até em 30 dias para isso. Aí, essa decisão ainda cabe recurso, vamos ver como é que isso vai se desenrolar daqui para frente, né, para isso. Mas como é Outra que é? notícia. Ele tem o nome Meta. Existe uma empresa chamada Meta Serviços de Barueri, São Paulo, que registrou há 20 anos atrás no INPI a marca Meta. Então é dela no Brasil, né? Então ela começou a receber, desde que o Facebook mudou de nome, essa empresa começou a receber uma série de processos judiciais que eram direcionados à Meta do Facebook, mas que caía na conta deles, né? Porque o nome Meta era deles nesse caso. Então eles entraram na justiça pedindo para que a Meta do Facebook não utilizasse o nome, né, no Brasil. E ganhou, né? Pelo menos nessa primeira instância, e ganhou o direito, que deu 30 dias para a Meta chamada do Facebook, né, do Mark Zuckerberg, para não utilizar mais a marca Meta no Brasil, para isso, né, com multa de R$ 100.000 por dia, se isso não for cumprido. Obviamente que esse é uma decisão de primeira instância, cabe recurso, mas é uma situação assim, bastante complicada aí para a Meta resolver, né, para isso, porque tem o registro do INPI há mais de 20 anos desse nome, né, por essa empresa, Meta Serviços, de Barueri, São Paulo. Ó, entendido, então. Vamos lá. Bom, outra notícia: ataques de dispositivos móveis aumentam mais de 50% em um ano. De 2022 para 2023, né, ou seja, esse 2023, uma pesquisa da Kaspersky registrou que aumentou mais de 50%, na verdade 52%, os ataques a dispositivos móveis. E a principal ameaça foram os vírus de propaganda, aqueles vírus que você, quando entra no site, aparece um monte de pop-up, né, para isso. Então, mostra que os atacantes estão focando, né, nos dispositivos móveis nessa questão de ataques, porque eles sabem que é um tipo de dispositivo muito popular por aqui, né? E a última notícia, uma notícia curiosa: a Apple essa semana veio a público falar que não recomenda que a gente use, né, o famoso, né, arroz para secar um iPhone molhado, né? Então, contrariando a crença popular de que colocar um dispositivo que foi molhado, né, em grãos secos de arroz ajudava a secá-lo rapidamente. A Apple lançou um guia, né, falando que ele não recomenda esse tipo de prática, nem você usar algum tipo de jato de ar, né, para limpar ou secar o equipamento. A sugestão da Apple é que você deixe o aparelho desligado, né, por alguns minutos, né, ou umas horas, na verdade, e tenta fazer uma conexão para ver se ele carrega. Se ele ainda se não carregar, deixar por mais 24 horas ele desligado para que ele venha secar naturalmente e não através de algum tipo de esforço de um jato de ar, né, ou coisa parecida. Uma questão curiosa aí que a Apple veio esclarecer nessa notícia, né, que saiu essa semana.
É isso. Obrigada, viu, Gilberto? Boa sexta para você. Até quarta que vem, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. E um excelente final de semana para todos. Um ótimo Dia das Mulheres, para todas as mulheres que nos ouvem aí, para você e todas as mulheres que nos ouvem. E até quarta-feira com mais tecnologia. Obrigada pelo carinho.